Aleluia. Hoje eu vou falar sobre o Vale da Bênção. Diga isso comigo, Vale da Bênção. Amém? Diga para o teu irmão aí, Vale da Bênção. Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo lá em 2 de Crônicas, capítulo 20. A partir do versículo 1. 2 de Crônicas, capítulo 20. Aleluia. A partir do versículo 1. Posso ler com vocês? Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou jejum em todo o Judá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Aleluia, curva a sua cabeça, eu quero orar com você mais uma vez. Pai, nós te damos graça, Deus, pelo conhecimento da tua verdade, o conhecimento da tua palavra. Obrigado porque, Pai, ela é poderosa para mudar a nossa vida, ela é poderosa para transformar os nossos corações. Pai, nós nos voltamos para essa palavra, que o espírito da profecia, o espírito de revelação esteja presente, Pai, para que de fato nós possamos nos conectar com o seu propósito. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, Paulo ele vai dizer lá em Romanos capítulo 15, no versículo 4, ele fala assim que tudo aquilo que foi escrito, que foi dito, ele fala de 4 fundamentos daquilo que foi escrito e daquilo que foi dito. Ele fala que foi para nos ensinar, foi para gerar perseverança em nós, foi para gerar bom ânimo, e não somente isso, mas também para gerar esperança. Então essa história que nós acabamos de ler, esse trecho dessa história com respeito a Josafá, isso vai fazer em você, vai produzir em nós algo que é nos ensinar, nos trazer perseverança, trazer bom ânimo, e não somente isso, mas esperança. Amém? Nós podemos olhar para a história desses homens e podemos ver que na vida deles houve batalhas. Não diferente da minha vida, não diferente da sua vida. Mas nós entendemos que esses homens, de fato, eles prevaleceram porque eles buscaram ao Senhor. Aleluia. Então você vai ver aí, o próprio nome de Josafá já define: Deus é juiz. O próprio nome dele já diz que Deus é juiz. Amém? E Josafá, meu amado irmão, ele é filho de Asa, um homem que voltou os seus olhos para o Senhor, um homem que tirou o culto de Baal. Asa era neto, era filho de Absalão, neto de Davi. Então Josafá, ele já vem debaixo de um legado. Porém, se ele olhar para o seu pai Absalão, pastor Salomão, ele não tem uma boa referência. Mas se ele olhar para o avô dele, Josafá olhar para o avô dele, Absalão, ele não vai ter uma boa referência. Mas se ele olhar para o seu pai, que foi Asa, ele vai ter uma boa referência. E Josafá, assim como está escrito lá em 2 de Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 32, diz assim que ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não desviou dele, fez o que o Senhor aprovava. Um homem que resolveu fazer tudo aquilo que aprovava, amém? Aquilo que agradava o coração de Deus. E Deus está à procura de homens assim, de pessoas assim, que andam segundo o seu propósito, que andam segundo a sua vontade. Josafá foi um homem que fez tudo conforme a vontade de Deus. Meu amado irmão, mesmo você fazendo a vontade de Deus, mesmo você escolhendo fazer as coisas certas,
Você não está isento de passar por tribulações, angústias, aflições, dores e tristeza. Assim já está escrito lá em Mateus capítulo 16, versículo 33. Jesus ele está advertindo os seus discípulos. Ele está dizendo: olha, eu estou avisando isso a vocês. Estou prevenindo vocês, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então entenda isso, se nós estamos em Cristo Jesus, nós teremos paz. Mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às tristezas, angústias, as batalhas, nós teremos paz, meu amado irmão. Enquanto, eu quero falar para você, enquanto nós estivermos deste lado de cá, nós iremos passar por aflições. Nós não estamos isentos disso. Posso ouvir um amém por isso? Posso ouvir um amém? Enquanto nós estivermos desse lado de cá, pastor Salomão, nesse plano, nós iremos passar por tribulações. Mas, quem está em Cristo Jesus aqui? Volta a tua atenção para cá. Mas quem está em Cristo Jesus aqui? Se você está em Cristo Jesus, você tem paz. Aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. E 2 de Crônicas, amém, 20, a partir do versículo 3 aí, quando Josafá soube desses 3 exércitos, Josafá, ele teve medo. Uau! Um homem que teve medo. Como qualquer um de nós. Eu acho que o medo é um dos piores sentimentos que um homem pode ter. Josafá, ele teve medo. Porque havia uma multidão que viria contra ele. Josafá teve medo. Você sabe o que é o medo? Medo é você correr, fugir. Às vezes você fica paralisado, porque você não sabe lidar com essa situação. Mas, uma coisa Josafá fez, ele reconheceu o seu temor. Josafá teve medo. Olha aqui para mim. Ter medo, meu amado irmão. Ter angústia. Isso não é problema. Ter aflições. Isso não é um problema. Isso é uma norma da vida. Dores, tristeza. Isso é parte da vida. Porque enquanto nós estivermos daqui, desse lado, nós iremos passar por isso. Mas, uma coisa é nós reconhecermos isso. E chegarmos diante do nosso Deus. E expressarmos ao nosso Deus o nosso temor. Uma coisa você precisa fazer, olha aqui para mim. Reconhecer a sua humanidade. Uma coisa é preciso você fazer. É você reconhecer a sua fraqueza. Deus reconhece a minha limitação e a sua limitação. No Salmo de número 103, versículo 12, Ele sabe e Ele conhece a nossa estrutura. E não somente isso, Ele fala que nós somos pó, pastor Salomão. Nós somos terreno. Ele conhece a minha estrutura, Ele conhece a sua estrutura. Ele conhece cada um de nós. Nós não somos super-homens, nem Mulher Maravilha. Que também os heróis também têm os seus problemas. Precisamos reconhecer as nossas limitações. Precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Posso ouvir um amém por isso? Todos os homens que Deus fez algo, pastor Salomão, reconheceram a sua fraqueza. Todos os homens que Deus exaltou, Bruno, eles expressaram para Deus a sua fraqueza. Vamos falar de Gideão. Gideão, ele olha para si mesmo e fala: eu?
Jeremias, eu não passo de uma criança. Isaías, ai de mim, que eu vivo no meio de um povo que tem lábios impuros, e eu também. E não somente isso, os apóstolos. E você olhar para Paulo, Paulo vai dizer que ele era um homem fraco, o menor de todos. Mas foram homens, olha aqui para mim, que entregaram a sua fraqueza para Deus, que entregaram as suas limitações para Deus. Porque quando nós entregamos a nossa fraqueza, os nossos temores, os nossos anseios para Deus, Deus derrama graça. Porque Deus dá graça ao humilde. Porque Deus dá graça ao humilde, meu amado irmão. Deus, ele resiste ao soberbo, mas Deus, ele dá graça para o humilde. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. E quando nós reconhecemos que a nossa dependência está em Deus, a nossa força está em Deus, vai se cumprir Joel capítulo 3, versículo 10. Diga ao fraco que eu sou forte. Diga ao fraco que eu sou forte. Diga ao fraco que eu sou forte. Assim o Senhor está dizendo para você nessa noite. Na sua fraqueza Ele quer te usar. Na sua fraqueza, Deus quer te usar. Em Hebreus capítulo 11, versículo 34, Hebreus capítulo 11 vai falar dos heróis da fé. E no versículo 34 ele fala que da fraqueza deles, eles tiraram força. Da sua fraqueza é onde Deus vai te dar força. Você compreende isso? Aonde você foi fraco, Deus, ele vai te dar força. Posso ouvir um amém por isso? Posso ouvir um amém por isso? Paulo vai dizer uma coisa muito interessante. Paulo vai dizer assim, ó: eu me gloriei na minha fraqueza. Quem vai se gloriar na sua fraqueza? Ele vai falar, olha, na minha fraqueza eu me gloriei, para que agora ó, o poder de Cristo habite em mim. O poder que vai operar na minha vida não é de mim mesmo, mas o poder é que vem de Deus. Por isso que ele entendeu que quando ele estava fraco, então era que ele estava forte. Porque o poder de Deus estava atuando. Levanta uma das suas mãos e diga assim: o poder de Deus. O poder de Deus. Diga mais uma vez: o poder de Deus vai operar em minha vida. Diga para o teu irmão: o poder de Deus vai operar na sua vida. Glória a Deus. E quando o medo vier, e quando a tristeza chegar, a angústia chegar, Salmos de número 56, versículo 3. Olha o que o salmista está dizendo, Davi. Quando o medo chegar, quando o medo chegar, quando o medo vier, hei de confiar em ti. Quando o medo vier, quando a batalha chegar, você precisa confiar. Aleluia. Vença o medo. De que forma? Confiando em Deus. Você vence o medo confiando em Deus e enfrentando os seus temores. Vamos lá para a 2 de Crônicas 20, versículo 3, o nosso texto base. Josafá, ele tem uma atitude. Josafá decide buscar a Deus. Josafá teve medo, pastor Salomão, mas ele decide buscar a quem? Buscar a Deus. Vinha uma multidão contra ele. Josafá teve medo, mas Josafá resolve buscar a Deus. A decisão de buscar a Deus é pessoal. É pessoal. A decisão de buscar a Deus é pessoal. Amém? Essa decisão, ela precisa partir de mim e de você. No Salmo de número 34, versículo 4, olha o que Davi diz: busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Davi, ele busca a Deus, ele entende o lugar que ele deve estar,
Ele entende a pessoa certa, qual ele precisa buscar, pastor Salomão. Então ele busca a Deus, ele consulta a Deus, Carlos. E Deus o livrou de todos os seus temores. Não somente isso, Provérbios, capítulo 8, versículo 17 diz: eu amo os que me amam, e os que me procuram, encontram. Josafá, ele resolve buscar a Deus. Josafá encontra a solução em seus problemas, buscando a Deus. E não somente isso, no texto a qual nós estamos lendo aí, o texto base, Josafá proclama um jejum geral, um tempo de consagração. Jejum não muda a Deus, jejum muda eu e você. Jejum não vai mudar a Deus, jejum vai mudar a mim e a você. Aquilo que você não está ouvindo, entendendo, o jejum vai te proporcionar isso. Vai te propor isso. Então, em tempo de batalha, em tempo de guerra, busque a Deus. Jejum. Porque Josué, meu amado irmão, no tempo de conquista, olha, nós vamos conquistar Jericó. Nós vamos entrar. Nós vamos derrubar as muralhas. Josué, ele convida o povo a fazer um jejum. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor irá fazer maravilhas. O jejum nos promove para outros níveis. Jejum é parte de conquista. Diga isso comigo, jejum é parte. Diga mais uma vez, jejum é parte de conquista. Jesus, ele vai falar assim, olha, em Mateus 17, 21, ele fala assim que esta casta não vai sair, se não for por meio de jejum e oração. Ele não estava falando do diabo, ele estava falando da incredulidade. A incredulidade só sai por meio de jejum e oração. Jejum e oração. Buscar a Deus. Vamos para agora para o versículo 12 de 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda de Crônicas 20, versículo 12. Posso ler com vocês? Olha o que Josafá diz: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Lembra que Josafá, o próprio nome já diz, Deus é juiz. Olha o que ele está falando. Ó meu Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti, para que eu não me perca. Meus olhos estão em ti. Josafá coloca os olhos aonde? No Senhor. Quando você não sabe o que fazer, olha o que o texto está dizendo. Ele não sabia o que fazer. Ele volta os seus olhos para quem? Ele volta os seus olhos para Deus. Quando você não sabe o que fazer, você precisa voltar os seus olhos para Deus. Ele volta os seus olhos para Deus. Aleluia. Então, meu amado irmão, Josafá, ele tira os olhos do problema, pastor Salomão. E ele volta os olhos para a solução do problema. Ele tira os olhos do problema, agora ele volta os olhos para Deus. Tira os seus olhos do seu problema. Olha aqui para mim, meu amado irmão. Tira os olhos do seu problema. Volta os seus olhos para Deus. Porque Ele tem a solução de tudo. Posso ouvir um amém por isso? Quando você se sentir só, ou se sentir com medo, meu amado irmão, volta os seus olhos para o Senhor. Só sente medo quando você pensa que você está só. Mas quando você entende que o Senhor está com você, você sabe que Ele está contigo, você se sente forte. Porque a força que vem não é sua, mas é do Senhor Jesus.
No Salmo número 121, versículo 1, Davi fala assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Entenda isso. Davi volta os olhos para quem? Eu volto os meus olhos para o alto, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No tempo de batalha, no tempo a qual você enfrenta, meu amado irmão, você precisa voltar os seus olhos para o Senhor. Salmo de número 25, versículo 15, diz assim: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele tira os meus pés do laço. Olha o que Ele está dizendo. Meus olhos estão postos em Ti continuamente, não é só um dia, Eric. Não é só uma estação da vida. É continuamente. E Ele está dizendo que agora, por meus olhos está em Ti, o Senhor me livra do laço. Os nossos olhos precisam estar no Senhor. Diga assim: os meus olhos estão no Senhor. Isaías 45, versículo 22. Olha o que diz lá em Isaías 45, 22. Deus diz: olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. Por isso que lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz assim que nós devemos olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Os nossos olhos não podem estar na circunstância. Os nossos olhos não podem estar no problema. Os nossos olhos têm que estar onde? Em Deus. Diga mais uma vez: os meus olhos estão em Deus. Toda batalha se vence no campo espiritual. É assim que você luta as suas guerras. É assim que você vence as suas batalhas. No campo espiritual. Vamos lá para o versículo 15. Olha o que o profeta vai dizer. Amém? Olha o que o profeta vai dizer. Jaziel disse: escute com toda atenção, todo Judá, moradores de Jerusalém, e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenha medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas é de Deus. Esta é a nossa convicção, que as batalhas que nós enfrentamos não é nossa, mas é de Deus. A nossa bandeira é Jeová Nissi, o meu general, o meu guerreiro. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, meu amado irmão? É assim que você luta as suas batalhas. É assim que você enfrenta as suas batalhas, sabendo que o seu general é o Senhor. É Deus que peleja por suas batalhas. Diga isso comigo: é Deus que peleja em minhas batalhas. Olha como vem a palavra profética, amém? Olha no versículo 20, pastor Salomão, amém? Se eu coloco aí para mim. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoá. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, ó povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão. Aonde está a nossa segurança? Crendo em Deus. Aí ele continua: creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Olha aqui para mim. A palavra profética, ela tem poder de liberar destino. Obrigado pelo amém aí. Eu vou falar isso de novo. A palavra profética, ela tem poder de liberar destino. Então, quando você consulta um homem de Deus que é autêntico, que é legível na sua vida, isso te abençoa. Antes de consultar um coach, consulta o seu pastor. Consulte o seu pastor, porque é ele que é responsável pela sua vida. Porque as batalhas que você enfrenta não são terrenas.
Elas são espirituais. E só quem tem autoridade nesse ambiente espiritual pode liberar destino para você. Escuta os seus profetas e prosperarás. Recado está dado. Posso ouvir um amém por isso? Posso ouvir um amém por isso? Busque o seu pastor, converse. Receba a instrução do seu líder. Receba. Pastor, ora por mim. A palavra profética, ela tem poder de gerar destino em nossa vida. Posso ouvir um amém por isso? Agora vamos lá para o versículo 22. Diga-se, há poder no louvor. Diga mais uma vez, há poder no louvor. Vamos lá, igreja profética, diga isso comigo, há poder no louvor. Eu me lembro que quando eu entrei, vou voltar a repetir isso de novo, né, pastor? Que eu entrei lá para, qual é lá? Como é que é lá? O Hospital Santa Marta, né? Eu entrei lá para a sala, o Toniel estava lá, meu cunhado. E eu falei, meu Deus, será que eu vou ser entubado com 50% de oxigenação? Na hora que eu entrei, o Senhor falou comigo, todo ser que respira, louve ao Senhor. Paulo e Silas venceram aquela prisão por meio do... Vamos ler aqui, o poder do louvor. 2 de Crônicas 20, versículo 22. No momento em que eles começaram ao quê? E fazer o quê? E dar o Senhor. Olha quem que foi, pastor. O Senhor. O próprio Cristo. O próprio Deus. Pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que vieram contra Judá e foram o quê? E foram o quê? Há poder no louvor. Há poder no louvor. Diga isso comigo, há poder no louvor. Diga mais uma vez, há poder no louvor. Quando você começa a louvar, quando você começa a entoar cânticos, você sabe quem está lutando por você? É o Senhor. É assim que eu luto as minhas guerras. É assim que eu enfrento as minhas batalhas, dando louvor a Ele, dando glória a Ele, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu general, eu pertenço a Ele. É Ele quem guerreia por mim, é Ele que está à frente, é Ele quem cuida de mim. Eu posso ouvir um amém? A palavra lá em Salmos 18, versículo 3, diz assim, olha, invoco o Senhor digno de ser louvado, e sereis salvos dos meus inimigos. Invoca o Senhor, digno de ser adorado, digno de ser louvado, e sereis salvo dos meus inimigos. Se os inimigos se levantam contra você, meu amado irmão, você precisa levantar louvor ao seu Deus e ao seu Senhor. É assim que você vai vencer as suas batalhas. É assim que você vai vencer as suas guerras. Louvando a Deus. Entoando louvores ao Senhor. O exército aqui de Israel não precisou levantar a espada. Não precisou sair para a guerra. Porque o Senhor, o próprio Senhor, pastor Salomão, lutou por eles. Ei, é o Senhor que luta por você. Ei, é o Senhor quem luta por você. Ei, é o Senhor quem luta por você. Versículo 23. Olha o que diz. Você já viu quando você está batendo palma na igreja? Você já viu quando você está batendo? Quando você levanta em oração, alguém já começou a bater palma? Já? Talvez você não sabe o sentido disso. Os seus inimigos estão sendo confundidos. Esse foi um treinamento que o apóstolo Alberto nos deu de louvor e adoração. Quem lembra disso? Então, meu amado irmão, quando você capta aquilo que um profeta fala, você agarra essa verdade. Quando você começa a orar, você começa a bater palma, louvor, começa a bater palma, você está confundindo os seus inimigos espirituais.
Olha o que diz lá no versículo 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. Enquanto eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram uns aos outros. Eles lutaram contra si. Versículo 24. Quando os homens de Judá chegaram ao lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Versículo agora 25. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam que podiam levar, e gastaram 3 dias para saquear os despojos. De tanto que havia, versículo 26, no 4º dia, eles reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao... Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Beraca, que quer dizer Vale da Bênção. Olha aqui para mim. Deus é Deus dos altos, mas também Deus é o Deus dos vales. Deus é o Deus dos altos, mas também Deus é o Deus do vale. E no meio gospel se diz muito: ah, pastor, eu estou num vale. Tudo bem, você está no vale, mas com quem você está? Se você está com o Senhor, a vitória é garantida. Se você está no alto, mas está com o Senhor, é garantia. Deus é Deus dos altos, mas também Deus é Deus dos lugares baixos. Haverá dias que você está lá em cima, mas haverá dias que você vai estar lá embaixo. Mas quem está com você? É Deus. Haverá vitória. Você sabe de uma coisa, pastor? E a conquista de Josafá não foi somente para ele, mas foi para todo o povo de Israel. Fique de pé, por favor. Você vai estender suas mãos assim para frente. Estenda suas mãos para frente. Estenda suas mãos para frente. Não tem como você tocar no ombro do seu irmão, mas você vai dizer assim, ó: face a face com Deus, ombro a ombro com meu irmão. Vamos repetir isso de novo. Face a face com Deus, ombro a ombro com meu irmão. Olha aqui para mim. A vitória não foi só de Josafá. A conquista, a bênção, não foi só para um homem, foi para todo o povo. A vitória, meu amado irmão, não é só para um. A conquista não é só para um, é para todos. Quando o pastor Salomão contou o testemunho dele aqui, meu amado irmão, é para toda a comunidade desfrutar. A sua conquista, meu amado irmão, é para todos. É para todos. Não é só para você. Deus, Ele trabalha em comunidade. Deus, Ele trabalha em comunidade. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida não pode terminar em você. Tem que chegar até as outras pessoas. Nada pode terminar em você. Se você conquistou algo e só está em você, está errado. É para todos. Aqui quem desfrutou foi todo o povo. Por quê? Eles voltaram os olhos para o Senhor, jejuaram, louvaram o Senhor
E o Senhor pelejou por eles. E diz que quando eles olham do monte, lá no vale, pastor Salomão, não havia um sequer vivo. E eles desceram ao vale, vale da bênção, para pegar todos os despojos. Meu Deus, isso é profético. Meu Deus, isso é profético. E passaram 4 dias pegando seus despojos. Não é só para você. A vitória não é só para você. A vitória precisa ser celebrada em comunidade. Por isso que há um poder no congregar. Por isso que há um poder de nós estarmos aqui. Por isso que a Bíblia fala, não deixai de congregar. Não deixar de estar junto. Porque isso é um estímulo. A Bíblia fala, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em... Porque ali o Senhor ordena suas bênçãos e a vida para sempre. Meu amado irmão, se você estiver na sua casa, desculpa você que está na sua casa, está errado. O seu lugar é aqui. Independente, talvez você tenha uma condição de você não estar aqui hoje. Mas você que tem, e talvez protelou isso, meu amado irmão, esse não é o lugar. O lugar para você estar é aqui. É aqui. O lugar, o ambiente onde o Senhor vai derramar suas bênçãos é aqui. Ei, meu amado irmão, não existe essa história de desigrejado. Tinha uma turma que eu caminhava, pastor Salomão, em 2006, que todo mundo era desigrejado. Hoje está todo mundo dentro da igreja. Viu a importância vital do poder da igreja. Pare com esse discurso aí que nós estamos ouvindo, que desigrejado. Eu sou a igreja aqui em casa. Você não é igreja em casa, você é igreja aqui, ó, em comunidade. Porque Deus fala de um corpo. Você pode ser cristão, você pode ser salvo, tudo bem. Mas quando você está nesse ambiente, você é a igreja. E há uma bênção do Senhor aqui. Há uma bênção do Senhor aqui. Deus é o Deus dos altos, mas também Deus é o Deus do vale. E quando você estiver no vale, olhe para o alto. De onde virá o teu socorro? E o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é um ambiente de bênção. Esse é um ambiente de bênção. Esse é um ambiente de bênção. Nós vamos cantar essa canção de novo. É assim que eu luto as minhas guerras. Nós vamos cantar essa canção. Nós vamos declarar que é assim que nós lutamos. É Deus lutando por mim e Deus lutando por você. Deus quer realizar grandes feitos na sua vida. Posso ouvir um amém por isso? Deus quer realizar uma grande obra na sua vida. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Esse é um ambiente. Esse é um ambiente. Diga assim, esta casa é uma casa de bênção. Esta casa, eu acho que eu estou só ouvindo a voz do Jarley. Esta casa é uma casa de bênção. Existe o vale da bênção, mas esta casa é uma casa de bênção. E aqui você pode desfrutar da comunhão, do partir do pão. É aqui que você vai desfrutar do derramar da graça de Deus. É nesse ambiente que você vai ser, meu amado irmão, tocado pelo Senhor. É nesse ambiente que você vai receber, amém, a palavra, a direção de Deus para a sua vida. Deus está te chamando, meu amado irmão, para você viver o melhor dele na sua vida. Vamos cantar essa canção? Amém? Glória a Deus.